comece a se ver como potência e não potencial. Sim, talvez tu se veja só como potencial e não ainda como potência, e existe uma grande diferença aí. Primeiro, olá, se tu tava com saudade aqui do canal. Eu também tava. E, enfim, seja bem-vindo. Aquela coisa, se tu gostar do que eu vou falar aí durante o vídeo, vai deixando teu like, teu comentário, se inscrevendo e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Não sei bem muito como que vai fluir esse vídeo. Eu sentei umas 4 vezes pra fazer um roteiro e não saiu. Então eu, justamente dentro do que eu vou falar aqui, que tem tudo a ver com autenticidade, vou fazer o que eu faço melhor, que é sair falando e as coisas simplesmente vão fluindo magicamente. Então, assim, eu vou confiar na minha potência e apenas ser e comunicar o que eu sinto de comunicar com esse vídeo aqui. Eu espero que faça sentido pra ti. Espero que isso fique até o final e depois me conta se fizer sentido, tá bom? Pois bem, estava eu nessa reflexão, né, sobre potencial ou potência. E às vezes a gente se vê como um grande potencial de muitas coisas, só que potencial é tudo aquilo que pode ser e ainda não é. É tudo aquilo que tem capacidade de ser, de expressar, de expandir, de crescer, mas ainda não é. Sabe aquele potencial de relacionamento que não se desenvolveu? Sabe aquele potencial de oportunidade que não foi? Só que quando isso é trazido pra gente, quando a gente se vê sempre num potencial de que a gente pode ser, significa que a gente não tá vendo o que a gente é, que de fato é a potência. E nos meus processos individuais, pessoais, de autoconhecimento, me veio muito essa reflexão de quão, às vezes, sem perceber, a gente começa a trazer pequenas autorrepressõezinhas e que vão diminuindo, vão podando, ceifando a nossa potência. E aí a gente fica, pois é, mas por que tal e tal coisa não tá desenrolando? Eu tenho tanto potencial e tudo mais. Porque justamente, talvez tu não está deixando expressar a potência que é. E enquanto tu não permite expressar, sempre vai ser potência. E eu percebi nessas pequenas repressõezinhas e coisas, um exemplo bem simples, como eu estava trazendo até aqui pro canal. Então, a minha grande potência, e eu demorei um pouco talvez para perceber, e eu percebi a minha comunicação, a minha oralidade, eu me comunico muito bem, as pessoas se sintonizam da forma que eu comunico. E quando eu comecei a comunicar a minha forma autêntica e verdadeira, as coisas deram muito certo profissionalmente, e eu comecei a me conectar com mais e mais pessoas através do meu podcast, já chegou no top charts do Brasil e eu fiquei, tipo, muito feliz com isso ano passado. Enfim, e aqui o canal do YouTube, o TikTok, o Instagram e, enfim, o meu profissional prosperou através disso, sabe? E depois que as coisas dão certo e a gente continua, né, naquilo, pode ser que elas cresçam, né? Só que aí se a gente tem alguns traumas e algumas questões internas a serem trabalhadas, muitas vezes é justamente esse destaque que pode assustar. E isso é pouco falado, né? A gente fala do medo de não dar certo, mas também existe na mesma proporção um medo de dar muito certo. Pode parecer louco, mas, por exemplo, nos meus traumas individuais, ou estavam relacionados a eu não me sentir vista e me sentir sozinha e lidar com tudo sozinha, ou quando eu era vista, passava por humilhação, por rejeição, por dor, como, né, um caso de muito bullying, etc. Então, eu não tive muita referência do ser vista de um lado positivo. Claro que teve algumas coisas, mas muito poucas comparado às referências negativas que eu tinha em relação a ser vista. Então, dentro de tudo isso, a forma que eu fui me desenvolvendo, eu nunca me enxerguei como potência. E aí eu busquei contrabalancear isso, né, muito através dos meus estudos, de ser uma pessoa culta, inteligente e fazer muito, e sempre um potencial, só que nunca estava bom o suficiente, porque justamente a ferida estava em ser insuficiente e esse medo de ser vista, como eu estou sendo vista, será que eu estou sendo vista como insuficiente? E aí, claro, com muita cura e muito processo de autoconhecimento, eu resgatei esse lugar de amor próprio, de autoestima, e aonde, enfim, me trouxe uma coragem para fazer a transição de carreira, por exemplo, da medicina veterinária para as terapias e fazer acontecer, e ir lá e tudo mais. E aí as coisas começaram a dar muito certo. E sem perceber, isso me trouxe
trouxe muitos gatilhos, né, de medo dessa visibilidade. Porque voltando na historinha que eu te contei, as minhas referências, a maioria foi muito negativa sobre ser vista. Então, de repente, eu comecei a tapar um pouco isso que eu tinha reconhecido que era a minha potência, que era a minha comunicação, meu jeito autêntico, meu jeito falo coisas sérias, né, que é autoconhecimento, trauma, neurociência, agora, né, mais um pouco trazendo isso, espiritualidade e tudo mais, mas de um jeito simples, de um jeito descontraído, porque é isso que faz sentido, que eu acho que traz mais acessibilidade, né, a mais pessoas. E eu comecei a trazer várias preocupações e várias regrinhas e coisinhas que talvez eu seria mal interpretada, então eu tinha que melhorar o meu roteiro, e de repente eu tava podando essa minha fala, que é solta, que é muito livre, que ela é naturalmente fluida e devaneadora, e começava, toda vez que eu ia botar no roteiro, a enrijecer, eu comecei a sentir que se eu fazer uma live ou até gravar um vídeo, eu começava a me sentir tensa, a me sentir mais ansiosa. Algumas perspectivas profissionais que eu sei que iam me levar, assim, pra muita prosperidade, parece que eu comecei a boicotar isso, sabe? E aí, junto de outras questões pessoais, né, que eu fui trabalhando em mim, revisitando traumas antigos e questões, eu tive muita mudança e muito amadurecimento interno. E também eu percebi que eu sempre nesse agir, nunca descansei, né? E cheguei nesse lugar de um cansaço emocional, sabe? De um cansaço de, meu Deus, eu sempre fiz muito, quando é que eu parei pra integrar? E aí eu percebi que a minha autoestima, eu tava vendo que eu era assim, muita coisa, eu acreditava que eu era muita coisa, eu até sentia que eu era muita coisa, mas parece que eu ainda não estava sentindo visceralmente, que ainda sempre existia uma coisa dentro de mim com esse medo de fato de ser vista. E aí então foi onde então vou parar e ficar mais off e estar presente nesse processo. Então por isso a gente não fez mais lives aqui, a gente não fez mais os tratamentos energéticos, as meditações, os conteúdos, e aí eu fui percebendo uma nova versão minha que ia nascendo, e na verdade algumas mudanças terão também na minha forma de trabalho e no meu conteúdo também, porque afinal eu tô me sentindo diferente também, e acho importante que às vezes a gente precisa deixar algumas coisas irem, mesmo que elas estejam dando certo, porque aqueles passos não cabem mais no caminho que a gente quer ir. Então eu não tô sentindo mais de fazer as meditações aqui no canal, embora que eu tenho muito carinho por isso, e todas as mais de 125 aí meditações que tem no canal vão continuar aí, então vocês podem fazer todas que sentirem. A gente também não vai fazer mais os tratamentos energéticos aqui, porque eu tô sentindo de trazer eles de uma forma mais trauma-informed mesmo, e isso a gente precisa fazer com um pouco mais de cuidado, de mais responsabilidade, trazendo essa perspectiva corporal. Então por isso a gente faz dentro do meu programa de autoconhecimento, Egrégora de Cura, onde eu consigo ter mais esse cuidado com quem está ali fazendo, e não uma pessoa que cai de paraquedas e faz aquilo ali, e às vezes pode acabar engatilhando ela e tudo mais. Mas tudo que foi feito até aqui continua ali disponível. Mas eu tô sentindo no meu coração, por exemplo, de fazer esses vídeos aqui um pouco mais soltos e fluidos do que eu estava fazendo, tentando colocar em roteiro. E talvez algum ou outro eu traga um pouco mais roteirizado, talvez se uma hora eu sentir de fazer uma live eu vou fazer, talvez uma hora eu sinta de fazer uma meditação, um tratamento energético, tranquilo, eu vou fazer, sabe? Eu acho que eu acessei esse momento e essa integração da minha potência, que ela gosta de rotina, de coisas organizadas e estruturadas, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa leveza e dessa fluidez com as palavras e com o que eu passo, porque precisa fazer sentido pra mim, precisa ter uma verdade por trás. Então, através de tudo isso, além de esclarecer, né, quem gosta aqui do canal dessa questão que a gente ficou, né, sem conteúdo, mas todo esse meu processo nos últimos meses me fez repensar muito o quão eu sentia ou não a potência que eu sou. Eu não falo isso num lugar arrogante, pelo contrário, eu sou como qualquer outra pessoa, eu justamente sou humana, acabei de compartilhar que eu tava aí revendo, né, os meus traumas, e tô constantemente aprendendo e trabalhando, eu erro e, enfim, sou humana, tenho os meus sentimentos, as minhas coisas, como tu que tá me vendo. A diferença é que eu só tô aqui compartilhando umas coisas que eu vou estudando e aprendendo aí no caminho, com o intuito de ajudar e de fazer o bem a mais pessoas, né? Eu sinto que isso é um legado que a gente pode deixar positivamente no mundo aí. Mas sou humana, tá bem? Mas como justamente eu acredito, toda pessoa é uma potência. Então,
Então, eu reconhecer que eu sou uma potência não diminui a potência que tu é. Exatamente, tu pode ser potência, eu também, a fulana também, e aí todo mundo é tipo uma flor num lindo jardim. Um jardim só é um jardim bonito, porque tem muitas flores juntas. Se existe só uma flor, ela é só uma flor, ela também é bonita, com certeza. Mas a beleza de um jardim é todas elas serem flores, né, bonitas. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa desconstruir, né? O achar ruim quando alguma pessoa se ama, quando alguma pessoa é autoconfiante, quando alguma pessoa sabe a potência que ela é. E quando alguma outra pessoa ainda não sabe da sua potência ou não sente que também é potência e pode expressar sua potência, é comum que algumas pessoas se sintam intimidadas ou se sintam incomodadas, engatilhadas, como se isso tirasse o direito delas de ser também, mas na verdade não. E entender isso é muito bonito, porque quando eu te falo isso, eu não te falo isso no sentido de, eu quero que tu me admire porque, sei lá, acessei meu lugar de potência. Não, eu quero te dizer que tu também pode acessar o teu, sabe? E assim mais pessoas e mais pessoas sentirem a grande potência que são. E cada uma é uma potência num sentido diferente. E eu dei o exemplo da minha oralidade, mas isso não se resume à minha potência, né? Eu quero dizer no âmbito pessoal de quem eu sou, né? Dos meus valores, das minhas qualidades, do meu coração, enfim, da pessoa que eu sou por completo, além do meu trabalho, né? Então, é um reconhecimento no âmbito profundo e reconhecer essa potência toda ainda sabendo que existem sombras, que existem coisas a serem melhoradas, trabalhadas, lapidadas. E esse é outro ponto, a gente não precisa ser e nem vai ser perfeito. A gente não precisa ser perfeito para se amar. Né? Não dá para esperar que a gente só vá ver essa potência, só vai se amar e permitir ser quem é quando a gente for perfeito. Isso ainda assim vai estar embasado numa autorrepressão. Então, às vezes, por esse medo de ser vista, a gente vai se reprimindo e vai querendo ofuscar a potência que a gente é. Seja por um medo de ser rejeitada por outras pessoas, seja no profissional, seja em relacionamentos, seja pela tua família, pela sociedade, por amigos, ou seja por um medo de dar errado sendo quem tu é e fazendo o que tu acredita e falando a tua verdade, seja um medo de ser diferente e brilhar muito e muitas pessoas talvez se incomodarem com o teu brilho. Então cada um vai se instigar e vai poder perceber aí qual é o caso, né? Mas em algum nível todo mundo se reprime um pouquinho porque socialmente a gente é muito moldado, né? A se encaixar em padrões, em referências. E isso é natural porque a gente vive em uma sociedade, então a gente tem condutas morais, éticas, né? A gente precisa, na verdade, também ter uma convivência e padrões sociais, certo? Mas nem tudo o que é uma referência deve ser de determinada forma. Então, não é porque, por exemplo, eu aprendi que vídeos do YouTube devem ser de tal e tal forma e que o ideal de roteiro deve ser em tal e tal em ordem, que o tempo ideal é de tal e tal forma e a edição que dá certo no YouTube é de tal e tal forma, que esse é o único jeito, entende? E que vai ser o jeito que vai fazer sentido para mim ou para as pessoas que me acompanham. E aí é que tá sobre se permitir ser potência. Porque se a minha potência e o que eu sei que dá certo e as pessoas se sintonizam comigo, é na minha forma única de falar. E a minha forma única talvez não se dá muito bem assim com os roteiros. E talvez, sei lá, não tenha o mesmo número, talvez, de alcance que outras pessoas que fazem daquele X forma, mas as pessoas que eu vou atingir são pessoas que gostam verdadeiramente o que eu tenho a passar. E eu também acredito que justamente as coisas se multiplicam quando a gente acaba sendo a gente mesmo, porque a gente ocupa o nosso lugar. E só existe uma pessoa que pode ocupar o nosso lugar, que é nós mesmos. Então só eu posso ocupar o meu lugar. E o meu lugar é diferente do teu lugar. Não significa sobre ser um lugar melhor ou pior. Significa que só tu tem a tua junção única da tua história, da tua bagagem, da tua forma de ser, de comunicar, de expressar, de vestir, de amar, de pensar, de sentir e que pode ser diferente da minha. E eu posso aprender contigo e tu pode aprender comigo. E tu vai estar ocupando o teu lugar e eu o meu e assim a gente se vê. Agora, se tu não tiver ocupando o teu lugar porque tu tá com medo de ocupar o teu lugar, eu vou te rejeitar, ou eu vou te criticar, ou eu vou te julgar, tu fica vagando por esse ambiente querendo ocupar algum outro lugar. E aí tu não ocupa nenhum lugar, porque tu só pode ocupar o teu lugar. E aí é o que eu vinha refletindo
refletindo no meu. Por nessa busca de tentar, às vezes, ali produzir um conteúdo que eu achei que, porque, sei lá, nos cursos que eu fiz ou nas coisas que eu vi, deveriam ser de determinadas regrinhas e que nem eram tão importantes assim, mas essas coisinhas pequenas que eu fui colocando e me podando e reprimindo porque eu tinha medo no fim de, sei lá, receber haters ou críticas ou rejeição, de expressar da forma que eu acredito e que faz sentido pra mim, porque eu ainda tinha os gatilhos dos meus traumas, e é por isso que é importante a gente trabalhar os meus traumas, galera. Busquem por interior autoconhecimento e terapia. Então, quando eu tava ali nessas repressõezinhas, eu não tava ocupando nenhum lugar, e nem o meu, porque o meu lugar só eu posso ocupar. E aí, assim, as pessoas não iriam me ver mesmo. O que pra mim, no meu inconsciente, era isso que eu tava buscando, porque eu tinha medo de ser vista. Então, percebe como, inclusive, autoconhecimento é uma coisa tão ampla, né, e tão complexa, que mesmo tendo consciência e a gente chega no ponto de a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece totalmente, porque sempre tem o que estar conhecendo e aprendendo dentro da gente. Nosso inconsciente, ele é tão profundo, e o nosso eu espiritual e o nosso eu que tá aqui na matéria aprende uma coisa nova, uma coisa teórica, né? Tô ali aprendendo um negócio de neurociência, outra hora eu tô aprendendo um exercício respiratório novo, outra hora eu tô aprendendo um outro negócio. Então a gente tá sempre crescendo, aprendendo e expandindo. E a gente pode fazer isso estando no nosso lugar, entendendo que para ocupar o nosso lugar a gente não precisa ser perfeito. E é só sobre isso, só sobre ocupar o nosso lugar e reconhecer que a gente já é potência, sendo quem a gente é, nessa combinação que a gente é, sabendo que a gente sabe, e ainda assim tendo mais o que aprender. É uma junção humilde de se ver como alguém muito potente, mas que ainda assim é como qualquer outras pessoas também muito potentes e que vai ter ali o que aprender constantemente. Mas isso é diferente de se ver como potencial, como um dia eu vou chegar naquele lugar, como um dia eu vou ocupar aquele lugar, um dia eu vou ser, sei lá, de tal forma, ser visto de tal forma. Então eu acho que a conclusão do que eu quero te dizer nesse vídeo é que tu já é, e esse lugar já é teu, e tu pode apenas ser, não precisa fazer esforço, não precisa deixar de ser para então ocupar o teu lugar. Tu pode só ser, e aí talvez algumas coisas vão deixando de ser durante, mas não porque tu tem que, mas porque às vezes não vai fazer mais sentido pra ti e tá tudo bem ser. É isso, esse vídeo ele tá um pouco mais devaneado, uma vibe Devaneios da Alma mesmo, meu podcast, né? Que no momento também não tô sentindo muito lá de gravar vídeo, mas talvez, quem sabe, a alma do Devaneios da Alma vai ser trazida pros vídeos aqui, já que agora eu me permito ser vista. Vai saber se o podcast não começou porque eu queria compartilhar a minha verdade, mas não ser vista, e aí por isso que era só áudio? Pode ser também, não sei. Não cheguei a concluir isso, porém pode ser que seja, né? Mas agora que eu me permito ser vista, é tipo um Devaneios da Alma de eu ser vista? Fica aí a reflexão também. Enfim, eu espero que faça sentido. Eu falei cada palavra aqui de fato do meu coração, da minha alma, e eu espero que toque a tua. E se fizer, comenta aqui embaixo, compartilha comigo lá no direct, compartilha esse vídeo com mais pessoas também que possam ser tocadas e acendidas à sua própria potência com esse vídeo. E é isso. Vamos vendo aí como que vai fluir o canal e os vídeos. Deixem sugestões também do que gostariam que eu falasse nos comentários. E é isso, um grande beijo, muita luz e muito amor do lado daí. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo.